Olá, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. A Estratégia Nacional de Inteligência Artificial foi pensada e alinhada com a Estratégia Europeia para a Inteligência Artificial em 2009, em junho de 2009. Portanto, faz agora 2 anos que aconteceu. Eu não vos vou naturalmente apresentar novamente a estratégia, mas gostaria de revisitar alguns dos temas dessa estratégia. E vou começar naturalmente com a visão. E sem descrever exaustivamente todos os pontos ou aqueles que são os mais relevantes desta visão estratégica para a inteligência artificial, os temas continuam continuam a desenvolver-se, continuam a estar alinhados com essa estratégia e nomeadamente aqueles que respeitam uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa e mais sustentável. As competências em inteligência artificial, numa fase muito recente, muito inicial na vida dos alunos, até à requalificação de profissionais em diferentes áreas. O desenvolvimento de empresas em Portugal que se possam tornar referência a nível europeu e que com isso possam criar novos empregos e desenvolver uma economia sustentada e apoiada pela inteligência artificial, nomeadamente pela economia dos dados. Portugal como um laboratório para a experimentação, sabemos que é um fator importantíssimo no desenvolvimento de tudo o que tenha a ver com a análise dos dados e com a inteligência artificial e, portanto, é um fator também bastante importante. E depois a criação e o desenvolvimento de novo conhecimento de investigação, e aqui a comunidade científica com um papel extremamente importante nesta ação e nesta visão. E por último, e hoje já tivemos aqui algumas intervenções, inclusive da Sra. Ministra logo a abrir amanhã, na necessidade e na oportunidade que temos de melhorar os serviços públicos para uma abordagem inclusive baseada em evidência e que permita o apoio no processo de decisão e definição das políticas públicas. Em termos de objetivos, mais uma vez, este é um caminho, é um processo, a estratégia é precisamente 2030 e, portanto, aquilo que se pretende com a inteligência artificial é que exista ou que promova o crescimento económico do país, que promova a excelência científica e aqui, mais uma vez, reforço a necessidade da comunidade científica e não só pelo desenvolvimento de projetos, mas também pela participação a nível internacional, a publicação de estudos, a publicação de trabalhos e depois, uma vez mais e mais importante, até porque de outra forma não funcionará, o desenvolvimento humano, aquilo que são as competências necessárias para que tudo isto possa ser desenvolvido. Quanto ao plano de ação, também foi desenhado, também foi pensado, está em implementação, está em execução. Alguns passos já foram dados, outros serão dados. Há um alinhamento, naturalmente, neste plano de ação em função daquilo que é a realidade que vamos encontrando, mas aqui vou focar em 3 pontos que para mim são extremamente importantes. A inclusão e a educação, naturalmente, como um dos fatores mais importantes nesta estratégia. A administração pública e a sua modernização, a quantidade de dados, a vasta quantidade de dados que é gerada pela administração pública nos seus vários organismos, apresenta-se como uma oportunidade enorme para melhorarmos processos, para otimizarmos esses mesmos processos e, portanto, há aqui, e mais uma vez, fazer com que a própria administração pública possa passar de uma situação ou de uma ação reativa para uma ação proativa naquilo que é pela utilização dos próprios dados e junto dos cidadãos e das organizações. A outra é a área específica na especialização em Portugal com impacto internacional. Nós temos de nos posicionar a nível internacional e esse é um fator que pode ser potenciado não só pelas empresas, mas também pela ciência. Mais uma vez, os estudos, os trabalhos, a participação em fóruns, a participação em trabalhos internacionais, com os colegas, nomeadamente da Europa, são um fator também ele extremamente importante. Por último, não menos importante e que deverá obrigatoriamente ser salvaguardado, a questão da privacidade, da segurança dos dados e da ética. A ética não só na utilização dos dados,
mas também no desenvolvimento das próprias soluções que muitas vezes, em função dos bias de cada um, dos bias de cada um de nós, levam a situações complicadas e difíceis de gerir. Onde estamos? Indicadores simples. Nós gostaríamos de ter aqui indicadores mais precisos sobre aquilo que é o plano de ação e em alguns deles aquilo que tem sido a execução desse plano de ação, mas queria destacar aqui dois. A questão dos recursos humanos e do número de alunos que concluiu o ensino superior em Portugal, que aumentou em cerca de 2% face ao ano anterior, e dentro dos recursos humanos aquilo que são as iniciativas que foram lançadas nos últimos anos para o aumento das competências, algumas ainda, algumas em execução, outras que irão ser executadas e mais uma vez cobrindo as várias faixas etárias e estudantes, mas também profissionais que hoje já estão no mundo do trabalho e que terão obrigatoriamente, porque não há outra forma de acontecer, adquirir competências digitais. A questão da inovação, Portugal foi uma vez mais líder na dimensão da inovação para as pequenas e médias empresas. É sempre bom ter este reconhecimento, mas também é importante não esquecer que o nosso tecido empresarial é, na sua grande maioria, composto por pequenas e médias empresas e há muito trabalho para fazer junto destas organizações. E naturalmente, aquelas associações que estão mais perto destas pequenas e médias empresas serão, seguramente, um fator ou um veículo muito importante para dinamizar, nomeadamente, as competências junto destas empresas. Participação e acompanhamento internacional. A FCT tem tido aqui um papel bastante importante neste processo e tem acompanhado alguns dos fóruns e alguns dos programas mais importantes a nível internacional. Queremos que seja uma continuidade, é importante, posiciona-nos e ajuda-nos a estar juntamente com os nossos colegas europeus e, portanto, é algo que temos feito e que vamos seguramente continuar a fazer. Projetos apoiados entre 2019 e 2020, e isto tem muito a ver com financiamento de projetos na área de inteligência artificial. A FCT e a EAMA, entre 2019 e 2020, financiou cerca de 70 projetos em diferentes áreas. Foi um investimento de aproximadamente 18 milhões de euros. Aqui estão a grande maioria ainda em execução. A pandemia veio trazer aqui algumas dificuldades acrescidas àquilo que foi o seu desenvolvimento. Foram classificadas em 5 setores, ou 5 áreas, se quisermos: a área da saúde, a área da educação, território, serviços públicos, cidadão e consumo, sendo que a área da saúde é aquela que teve a maior participação em termos de candidaturas, e as outras, portanto, serviços públicos também com 17 projetos. Nós vamos ver, destes 70 projetos, foram avaliados e tivemos um grupo de trabalho específico, um grupo de trabalho que foi criado para fazer esta avaliação, esta classificação, um conjunto de critérios que foram definidos, nomeadamente o estado de maturidade dos projetos, relevância e o estado de execução. Esse grupo de trabalho foi composto por Henrique Martins e Catarina Rezende para a saúde, Inês Lince e João Curado na educação, José Pedro Neto e Paulo Menezes nos projetos associados ao território, Fernanda Santos e Pedro Viana nos projetos associados aos serviços públicos e Alípio Jorge e Ana Pio nos projetos classificados como cidadão e consumo. Como vos referi, nós vamos ter 6 destes projetos aqui apresentados no painel seguinte. Logo que eu me calo, esse painel vai entrar e seguramente será mais interessante que aquilo. Serão projetos interessantes de ouvir e, portanto, logo a seguir vamos ter esse painel. Os projetos, como aqui, não vou entrar aqui em uma descrição exaustiva, apenas os têm aqui na imagem que estão a ver, mas cada uma dos elementos que o apresentará irá descrevê-los melhor, seguramente, do que eu o conseguiria fazer. Este é um processo, portanto, dividindo aqui a apresentação em 2, isto foi 2019-2020.
Neste momento estamos numa fase em que julgo não existir dúvidas que há uma aposta muito grande numa economia dos dados e na inteligência artificial. A Comissão Europeia acabou há relativamente pouco tempo de anunciar mais um pacote de investimento através de 2 programas, o Digital Europe e o Horizon Europe, num valor de 1 bilhão de euros por ano no período compreendido entre 2021 e 2027. E para além deste valor, é expectável que também exista investimento privado em valores até provavelmente superiores àqueles que são os da União Europeia, o que prova, uma vez mais, que há um investimento claro nas tecnologias disruptivas e na inteligência artificial e mais uma vez, no mercado dos dados. Portugal tem a oportunidade, na nossa visão única, pelo momento que vivemos, de nos posicionarmos e termos um papel preponderante nas tecnologias disruptivas na União Europeia. Para isso é necessário que não olhemos para as estratégias para a estratégia de inteligência artificial de uma forma isolada, mas sim integrada num conjunto de outras estratégias, umas já aprovadas e em execução, outras que seguramente irão ser aprovadas ou pelo menos pensadas e desenhadas a breve trecho, mas que, como a computação avançada, que já temos uma estratégia nacional para esse efeito, a estratégia dos dados, que será algo que deverá ser pensado, e depois também aquilo que são as iniciativas e a estratégia para as competências. E quando falamos nestas 4 componentes, todas elas estão interligadas, dependentes umas das outras. Aliás, computação avançada e os dados são aquilo que permitem que exista inteligência artificial, mas também sem competências, nenhuma delas existe. E, portanto, há aqui uma relação clara entre todos estes elementos, que depois, como qualquer sistema, ou como qualquer ecossistema, vai para agregar outras temáticas que também são importantes e que são relevantes e que não devem ser esquecidas. Uma vez mais, reforço aqui a igualdade de género, a ética nos dados, a segurança e a privacidade, mas também nas competências, aquilo que são as competências digitais, mas também as competências de liderança de quem está no mundo digital e que terá de se terá de se adaptar àquilo que é este novo mundo digital. Hoje vivemos ainda, infelizmente, numa pandemia. Houve uma transição muito grande naquilo que são os modelos de liderança habituais. Vamos seguramente ter outros modelos, seja pelo híbrido, seja pela questão do teletrabalho, vai-nos obrigar, ou vai obrigar a que as lideranças também se adaptem, também adquiram competências digitais, não só para saberem como gerir, mas também para eles próprios poderem promover a evolução e a inovação dentro da organização. Dentro deste ecossistema, não podemos esquecer, e quando falamos naquelas 4 componentes, não podemos esquecer que este ecossistema é composto também, numa camada acima, por aquilo que é a sociedade e a composição da sociedade. A sociedade civil, aquela que beneficia ou que deverá beneficiar de todos estes desenvolvimentos que estão a ser pensados, mas depois o ecossistema que deverá ligar a ciência, a administração pública e a economia. Uma vez mais, há aqui uma relação clara e direta entre todos estes setores, entre todas estas áreas, para que a estratégia de inteligência artificial possa acontecer, para que a economia dos dados possa também ela acontecer. O InCode 2030 tem como missão o desenvolvimento de estratégias, o apoio ao desenvolvimento destas estratégias, a execução dos planos de ação, a monitorização dos resultados e a adaptação e alinhamento quando é necessário fazê-lo. Falei ainda há pouco dos 70 projetos que foram apoiados pela FCT e pela AMA, mas na verdade são muitos mais aqueles que hoje estão já em execução no nosso país, uns financiados por mecanismos internacionais, financiamento internacional, financiamento europeu, muitas vezes em co-criação entre a academia e as empresas, o que prova que o ecossistema em si começa a funcionar, outras vezes em co-criação
entre as empresas e os centros de investigação, e outras também, e ouvimos ainda há pouco falar sobre Smart Cities, nas próprias autarquias, que desenvolvem projetos para as próprias autarquias e que são eles, ou que podem ser eles, potenciados para outros locais do país ou na totalidade do país. Eu não vou tomar muito mais tempo. A última coisa que gostaria de referir é que temos dois objetivos adicionais. Um, conhecer todos estes projetos, ou tentar conhecer a grande maioria dos projetos, incluindo aqueles que estão a ser desenvolvidos no setor privado, mapeá-los e tentar perceber como podemos potenciar esses projetos numa escala muito mais alargada. E a outra é a criação deste ecossistema que vos falei anteriormente e que é mandatório para que os objetivos para a sociedade, para que exista melhores cuidados de saúde, melhores serviços públicos, para que os cidadãos possam ter uma melhor qualidade de vida, possam acontecer. Agradeço o vosso tempo, um bom dia e um bom trabalho.